Preciso te contar agora que Vasco e Corinthians estão de olho em um atacante argentino, pelo menos é o que garante um jornalista da Rádio Impacto lá da Argentina. O atleta é Federico Girotti, 25 anos de idade, pertence ao Talleres e está no radar do Vasco e do Corinthians. Segundo o jornalista, ele tem sido oferecido para alguns clubes brasileiros, entre eles o Fluminense. E aquele que demonstrou maior interesse em contratá-lo, ou aqueles, teriam sido o Vasco e o Corinthians com indicação do Ramon Dias. Atleta que tem contrato com o Talleres, na atual temporada 49 jogos, 14 gols e uma assistência. É importante observar que ele termina o ano no Talleres como reserva, tá? Jogador formado na base do River Plate, estreou em 2019 no time de cima. Estou tentando a confirmação com dirigentes do Vasco e do Corinthians a respeito dessa história. Beleza? Preciso falar agora sobre o Flamengo, que decidiu dispensar Davi Luiz. E esse comunicado aconteceu por meio das redes sociais do Flamengo na tarde desse domingo. Importante contar que o Davi Luiz está bastante chateado com o novo presidente do Flamengo, o BAP, e com o novo diretor executivo de futebol, José Boto. Isso porque nenhum dos dois entrou em contato para dar qualquer satisfação ou explicar os motivos que levaram o Fla à não renovação. Ele foi avisado dessa decisão por meio das redes sociais, algo bem pouco usual para um atleta que esteve nos últimos 3 anos no clube, faturou 4 títulos importantes e colecionou algumas lições bem legais, entre elas a evolução que ele garantiu para jogadores como Rodinei, Wesley, Pedro no momento de baixa e também com João Gomes. O Davi Luiz é bem mais do que só um jogador, ele ajudava, auxiliava, indicava, corrigia vários dos atletas com dificuldade em relação ao comportamento, profissionalismo. Isso inclusive vinha sendo bastante elogiado. De qualquer forma, a decisão em relação à saída do Davi Luiz está tomada e a partir de agora o zagueiro de 37 anos de idade vai buscar um clube no Brasil. Posso contar para vocês que nesse domingo o Davi Luiz e seu empresário Júlio Taran almoçaram com Marcelo Paz, que é o CEO do Fortaleza. Dá para dizer que o Fortaleza inclusive está à frente na briga pelo atleta, que também é pretendido por Corinthians e Vasco da Gama. Bora falar agora sobre a chance de Caio Henrique, lateral esquerdo do Mônaco, pintar no Corinthians. Essa especulação surgiu ao longo da semana, demorei um pouquinho para responder ou para contar para vocês, porque eu queria primeiro ter uma resposta do Thiago Escuro, que é brasileiro, mas trabalha como CEO do Mônaco. Fui até dar uma olhada nos últimos jogos do lateral esquerdo brasileiro de 27 anos de idade, e ele está longe de ser um titular absoluto. Por exemplo, nas últimas 5 partidas, em 2 delas ele nem saiu do banco. Em outras 2 foi titular e na última acabou atuando por apenas 13 minutos saindo do banco de reservas. Tem contrato até 2027, junho, e sua multa rescisória é relativamente alta. Mas para te explicar sobre a principal notícia do sábado, uma postagem de Memphis Depay admitindo que conversava via videoconferência com Paul Pogba e, o mais importante, na presença de Pedro Silveira, diretor financeiro do Corinthians. Só para vocês entenderem o contexto. O Memphis postou essa imagem do Pedro Silveira, de uma outra pessoa, e no telefone, ao fundo, aparecia o Paul Pogba. O Memphis descreveu essa cena com a seguinte legenda, abre aspas, sempre ótimas conversas com os meus amigos, fecha aspas. O Corinthians que segue muito perto do Memphis Depay, mesmo no período das férias, com gente o acompanhando lá em Gana, enquanto ele esteve lá por uma série de ações sociais, enfim, em relação ao Pogba. O Corinthians não desistiu da contratação do atacante francês, como alguns chegaram a dizer. Pelo contrário, as tratativas continuam. Só que o Corinthians só vai apresentar a proposta oficial ao Pogba de um salário próximo dos 4 milhões de reais por mês, como pediu o francês, depois que o Corinthians tiver a certeza de que as empresas que se comprometeram a ajudar têm capacidade financeira. A primeira delas vai ser a Esportes da Sorte, que se disponibilizou a pagar metade dos vencimentos, algo na casa dos 2 milhões de reais. Restam outros 2 milhões. E várias empresas procuraram o Corinthians sugerindo esse tipo de acordo, em troca de exploração comercial, em troca de publicidade, enfim. Tudo está sendo submetido a análises do departamento jurídico. O departamento jurídico precisa saber se essas empresas têm idoneidade e têm capacidade de sustentar um acordo de 2 milhões de reais mensais. Se esse contrato tiver 2 anos de duração, a gente está falando de 2 vezes 13, 2 milhões de reais vezes 13, incluindo o 13º, mais 13 vezes. Mais 13, né? Então são 2 milhões vezes 26, 52 milhões de reais. Não é pouca coisa, essa empresa precisa ter sustentabilidade e capacidade financeira. Só para descrever uma situação, recentemente
a Fatal Model chegou a se oferecer para bancar todo o salário do Memphis Depay. O acordo geraria na casa dos 100 milhões de reais. Não, perdão, o acordo geraria na casa dos 52 milhões de reais por ano. Mas a Fatal Model faturou na última temporada inteira 100 milhões de reais. E o Corinthians entendeu que não havia a menor capacidade dessa empresa oferecer metade do seu faturamento apenas para o pagamento dos salários do Paul Pogba. As negociações existem, estão em andamento, mas ainda não há acordo. Qualquer novidade conto para vocês. Mas chance zero de negócio acontecer. Segundo o Thiago Escuro, não há proposta, nem sondagem, nem possibilidade de acerto. O Mônaco não tem a intenção de se desfazer do lateral que já passou por Fluminense, Grêmio, Paraná, entre outros clubes. Muito bons jogadores, para mim seria titular absoluto no Corinthians, mas diante da posição do dirigente do Mônaco, podemos descartar. Só para completar o noticiário do Corinthians, o Timão prevê arrecadação de 212 milhões de reais apenas com patrocínios no seu uniforme para a próxima temporada. Hora de falar sobre o Corinthians perto da contratação de mais um gringo. Pelo menos foi o que garantiu o pessoal da Rádio Craque Neto. Matko Miljevic, 23 anos de idade, ele nasce nos Estados Unidos, mas se naturaliza argentino e atua pelo News Old Boys. O contrato dele está acabando no futebol argentino, foi sugerido ao Corinthians e até com participação do Ramon Dias ele estaria perto de ser contratado. O Corinthians preferiu não se posicionar sobre essa especulação. O que eu posso contar sobre esse jogador? 24 partidas na atual temporada, 2 gols e 1 assistência. Ele não é um meia atacante, é mais como um terceiro homem de meio campo, às vezes fazendo a função do segundo. Revelado no Argentino Júniors, passou pelo Montreal, time da Major League Soccer, antes de fechar com o News Old Boys na temporada de 2024. Pelo fato de estar livre, não custaria dinheiro ao Corinthians, exceto pelo acordo em relação a salários, direitos de imagem e luvas para a temporada de 2025. Se esse nome for confirmado, o Corinthians vai precisar abrir vaga de estrangeiros para, por exemplo, contratar o Paul Pogba. Você sabe que o limite de estrangeiros é de 9 no futebol brasileiro e o Corinthians já conta com 8. São eles Palácios, Félix Torres, Martínez, Carrilho, Garro, Romero, Memphis e Héctor Hernandes. O que você pensa sobre o Miljevic e também sobre as contratações do Corinthians para o próximo ano? Bora falar agora sobre Luciano Acosta, de novo na pauta corintiana. Você vai lembrar desse jogador, 30 anos de idade, argentino, havia deixado no mês passado o FC Cincinnati e a partir daí foi sugerido para clubes brasileiros. O próprio Corinthians e o São Paulo foram aqueles que demonstraram interesse. Mas diante da pedida de 2 milhões de reais por mês, o Luciano Acosta acabou ficando um pouco mais distante. Nessa sexta-feira, o Chico Garcia informou na TV Bandeirantes que as negociações foram retomadas e ele pode ser o jogador que eu venho contando desde o início da semana, que já tem acordo fechado para 2025. Também já havia dito para vocês que esse atleta está desempregado e vem do futebol internacional. Não consegui a confirmação de que se trata do Luciano Acosta, mas os rumores aumentaram. Jogador baixinho, que pode atuar como ponta direita, como ponta esquerda ou como meia atacante centralizado. Números muito bons com a camisa do FC Cincinnati, ele chegou a ser o terceiro com mais participações em gol e assistência na última temporada, mesmo jogando num time que não disputou títulos. Só para arrematar, se chegar o Luciano Acosta, é mais um indício de que Igor Coronado pode deixar o clube. Família, ficamos aqui com o nosso giro de notícias do Corinthians, informações atualizadas neste domingão, dia 22 de dezembro, perto do Natal. Se você gostou do conteúdo, chega aqui deixando seu like, tá tudo legal. A gente vai ficando por aqui, um grande abraço no coração, tchau, tchau, até o próximo vídeo. Vamos que vamos.